Bem-vindos a mais um podcast, e esse podcast nós falaremos sobre o Setembro Amarelo. Setembro Amarelo é uma campanha nacional de prevenção ao suicídio, promovida no Brasil desde 2014, e o objetivo é conscientizar a população sobre a importância de cuidar da saúde mental e encorajar o diálogo sobre o tema, oferecendo apoio às pessoas em sofrimento emocional. A campanha é marcada por ações de conscientização e apoio realizadas principalmente por instituições de saúde, ONGs e escolas para combater o tabu em torno do assunto. Mas para falarmos sobre isso, nós convidamos alguém que conhece o assunto bem de perto. Patrícia da Silva Dias Santelli. Ela, além de ser pedagoga, ela é psicopedagoga, terapeuta familiar, terapeuta de casais, é mestra em psicologia da saúde e ela tem a sua clínica de psicologia. Já atende há 15 anos, é palestrante, faz encontros de casais e curso de noivos. Ufa, bem-vinda, Patrícia. Tudo bem, Breno? Tudo. Nossa, é um prazer estar aqui fazendo esse bate-papo e é um assunto tão importante e muito relevante. Vale a pena, vamos destrinchar esse assunto, né? Ok, então, vamos iniciar com a seguinte pergunta. Por que ainda existe tanto estigma em falar sobre a saúde mental e suicídio? Eu tomaria cuidado com a palavra ainda, porque já tem um pressuposto de que já deveria todas as pessoas terem se conscientizado da importância da autorreflexão, a análise sobre as suas emoções, seus sentimentos, seus pensamentos e tudo. A gente pensa na internet, tem tanto conteúdo, tem tanta coisa, mas tudo isso é muito recente, né? 10 anos apenas que começou essa conscientização. Psicologia no Brasil nasceu ontem, é muito recente, sabe? Psicologia no mundo também. Até um tempinho atrás as pessoas só procuravam fazer um atendimento em caso assim, poxa, de extremo adoecimento, como se fosse coisa para louco. É uma coisa recente hoje. Isso é uma verdade, hein? Então, é uma coisa recente. As pessoas hoje, eu tenho notado a diferença. As pessoas hoje se orgulham de falar que estão fazendo terapia. Já chega assim, eu vejo assim, não me interrompe agora não, porque eu estou na minha terapia. Como se fosse uma coisa assim já de empoderamento. Mas há uma conscientização maior já, né? Há uma conscientização de importância, né? Sim. Mas, então, esse ainda, eu acho que vai precisar de mais algumas gerações, né, de educação e de familiaridade para se mudar conceitos que vieram de uma geração passada. Eu já ouvi assim, algumas pessoas dizem o seguinte: eu não estou louco para procurar uma psicóloga, um psiquiatra, mas muitas vezes... frequente. Mas a maioria aí já fala com orgulho sobre isso. Eu estou fazendo terapia. Exato, né? eu tenho sentido essa diferença. É isso aí. Mas também tem mais uma coisa. As pessoas têm um mito a respeito de falar sobre suicídio. Muitos pensam que se tocar no assunto vai dar ideia, vai estimular, sabe? Mas é um mito frequente. Então, ele vai induzir a pessoa a isso. Então, não, é justamente o contrário. Falar sobre o assunto faz com que a pessoa pense que ela não está sozinha, que ela não é a única, faz com que ela se identifique e tenha uma abertura para sentir a vontade de procurar ajuda. Ninguém vai ter uma ideação suicida porque estão falando sobre o assunto. A ideação suicida vem por outros fatores. Tá bom, deu para entender? Vamos lá então, como identificar sinais de que uma pessoa pode estar em risco de suicídio? Tem alguns sinais que são gerais para o adoecimento mental, ok? Que são, por exemplo, mudanças de comportamento. A pessoa tem um comportamento X, você conhece do dia a dia, aí daqui a pouco ela começa a ter uma mudança. Que mudança? Mais isolamento, mudança de humor, para um humor mais deprimido, ficando mais irritável, tem uma perda de energia, perda de interesse por coisas que antes a pessoa gostava.
começa a mostrar uma baixa autoestima, uma desvalorização própria, sabe? Aquele sentimento de que eu não me mereço, se menosprezando. Então são todos sinais. Mostra a questão também de mudança, alteração no sono, ou dormir demais ou dormir de menos, alteração no apetite, ou comer demais ou de menos. Então são sinais de que a pessoa não está bem, tem um adoecimento, tem alguma coisa que o comportamento está denunciando. Se é uma criança, um adolescente, pode vir em dificuldades de aprendizagem, atraso no desenvolvimento. Então isso é no geral. Agora, especificamente para a ideação suicida, tem junto com esse pacote algumas falas que são bem claras, tipo, queria desaparecer. Outra, vocês estariam melhor sem mim. Nada faz sentido. Então, pelo que eu estou vendo... Ela preanuncia, verbaliza, não só no comportamento, mas na fala, o sentimento dela. Ela tem um determinado grau depressivo nesse caso, porque ela não se autovaloriza. Ela não vê forças nela mesma. Por isso que ela pensa dessa forma. É isso mesmo? Sim, a depressão, ela está associada, ligada, junto com esse quadro. Ligado porque a gente diz o seguinte, não é toda pessoa depressiva que vai ter uma ideação suicida. Sim. Mas, em geral, as pessoas que têm uma ideação suicida, elas vão estar associadas com um quadro depressivo também. Ok. Como é que os familiares e os amigos podem apoiar na prevenção ou, quando já instaurado, a ideação, né? Ideação suicida. Como é que, vamos supor que nós, familiares, podemos ajudar, apoiar, tentar, de alguma forma, amenizar tudo isso? É complexo, mas vamos pensar assim, olha, em termos de prevenção, pensando em saúde, não pensando em quadro já instaurado e aí como a gente vai lidar com aquilo. Vamos pensar assim, não na doença, mas pensar na saúde. Quando a gente pensa na saúde, a gente tem que pensar em famílias ajustadas, famílias funcionais. A gente tem que pensar em relacionamentos com um vínculo afetivo próximo, onde existe acolhimento, onde existe o ouvir, onde existe abertura para diálogo. Então, é uma estruturação de um relacionamento saudável. Então, essa base é a base da saúde. E onde existe saúde, não existe doença. Sim. Ok? Mas depois de um quadro já instaurado, e esse quadro ele vai instaurando por quê? Vão vendo assim ao longo da vida situações que vão se acumulando, que podem ser, por exemplo, uma frustração, uma mágoa, uma falta de um relacionamento, que já vai gerando, sabe, pensando um sentimento de desvalia próprio, um sentimento de que eu não pertenço, olha, falta amor, tenho necessidades, e aquilo vai indo, né? E aí, quando chega uma gota d'água que transborda o balde, que é um gatilho, que é alguma coisa, que pode ser uma perda significativa, que deu ali o start, que a pessoa, tipo, olha, acumulou, eu não lidei com nada ao longo dos anos, joguei tudo para debaixo do tapete e ainda nutri e deixei crescer sentimentos negativos. Chega um momento que esse gatilho foi a gota d'água, aí a coisa estoura. Quando a história estoura, a gente fala assim, derramou, né? Derramou, ficou visível, né? Então, nessa hora que fica visível, que existem as falas e os sintomas que a gente descreveu antes, é importante que quem percebe que pode ser pessoas, amigos, colegas de trabalho ou familiares, não ignore. Geralmente a pessoa fala, surtou, né? É que a pessoa vai explodir de uma forma surtou, diferente. Então, e o que você vai fazer com aquilo ali? Você vai ignorar? Ou você vai achar que é uma loucura temporária que vai passar? Não vai. Aquilo ali já é um transbordamento de um conteúdo Uma que já está somatização geral, né? Sim. Então, se aproximar,
fazer com que a pessoa sinta-se querida, demonstrar interesse, fazer com que a pessoa sinta-se pertencendo, sinta-se importante, ok? Tudo isso faz com que a pessoa pode ser um veículo de trazer saúde para a pessoa, um exemplo, uma inspiração de um relacionamento e de uma possibilidade que talvez ela não esteja vendo em outros relacionamentos. Então, se é possível, com essa pessoa que está aqui, abre um leque de esperança. Ouvir, sabe? Não julgar, não condenar a pessoa, dar apoio. Todas essas questões ajudam bastante. A questão de suporte é importante. É importante. E fazer com que essa pessoa amplie o seu círculo social, que é justamente fazer com que a pessoa saia de um isolamento e tenha novas perspectivas. Ok. São algumas coisas que podem ajudar bastante. Patrícia, quais são os principais fatores de risco do suicida? Fatores de risco, que a gente colocar desse tipo uma luz vermelha, saiu do amarelo do alerta e vamos lá, colocaria coisas, por exemplo, além das falas, né, a postura de desistência da vida. Esse é um fator de risco que está claro e visível. E aí a gente quebra um mito, Breno. É meio aquela hiena, vida, azar. Aí você já viu aquele mito que fala assim, ai não, quem quer se matar não anuncia, se mata logo. Já ouviu isso? Sim. Nossa, esse é um mito errado. Porque ele vai programando, não na é verdade. verdadeiro, porque todo suicida, ele vai passar por fases. E nessas fases, vai passar pela uma fase, a terceira, quarta fase ali, que ele vai começar a verbalizar. Depois disso, ele vai começar a planejar. E aí, quando a gente faz a pergunta para a pessoa ali, na lata, assim, olha, você já pensou em se ferir, em se machucar, em tirar a vida? Aí a pessoa Direto assim? Direto, porque é uma pergunta de diagnóstico, né? Precisa perguntar. É que nem médico vai perguntar para você, vai rodear, dói aonde? Não vai rodear de helicóptero, vai perguntar, aonde dói? Aqui, já aperta, né? Tá. Vai direto lá. Vai direto, então pergunta. Aí a pessoa que pega, baixa o olho, respira fundo, tal, sentiu. Aquela pessoa já pensou realmente naquilo ali, ou ela fala, tal. Aí vai para o segundo passo. E você já pensou como? Já planejou isso? Para saber se a pessoa já chegou nesse próximo passo. Sim, já né? tá lá na frente. Se já pensou, a gente vai para outra pergunta. E você já tentou? Olha só. Né? Para ver em que nível a pessoa está. Então, se a pessoa tá depressiva, tal, mas ela fala assim, não, Deus me livre, não cheguei nesse passo ainda, nunca pensei sobre isso. Beleza, a gente não está lidando com isso aqui ainda, tá? Sim. A gente verifica mais algumas coisas e fica por isso. Mas, então, essa é uma luz vermelha e é importante, com essas falas, um familiar parar e conversar, procurar ajuda. Mas tem mais alguns alertas. Por exemplo, a pessoa que vem de traumas, sim, que tenham passado na vida, perdas recentes ou perdas que já foram há um tempo, mas a pessoa ela não passou do luto ainda. Ela continua revivendo e continua presa naquele passado. São alertas também de luz vermelha que podem estar ali agravando. Pessoas que sofreram bullying, rejeição, histórico de suicídio na família, também é um outro agravante de risco. É um fator assim? Não porque é genético, sim, pelo menos... mas já aconteceu ali, dados, né? Eu não tenho dados para dizer se é genético ou não. Na minha percepção particular, é uma questão que vira a palavrinha transgeracionalidade. O que é transgeracionalidade? É quando você vai vendo assim uma família, quais são as principais ali crenças que aquela família tem, quais são as questões ali culturais que vão passando de geração em geração. E então você pega assim uma família, a gente faz uma árvore genealógica dos relacionamentos para ter uma ideia e a pessoa ter um autoconhecimento e tratar da questão específica do hoje, tem que voltar ao passado, né? E ali a gente vê, nossa, na tua família
quase todo mundo é divorciado. Então, qual a probabilidade da próxima Muito grande, geração né? se divorciar? Existem algumas crenças que levam a comportamento X para aquilo. Sim. Várias pessoas com suicídio, um caso ou outro, tem que ver o que levou, qual é a base da trama do relacionamento dessas famílias, o que está se passando de geração em geração. Então, é uma coisa a ser investigada e não pode, que nem Deixar passar, deixar passar, ok? E pessoas que sofreram violência doméstica, abusivas, também é outro fator de risco e de alerta. Então, são tudo coisas que deixam a coisa mais profunda, que vão para aquele balde que vai possibilidades maiores de derramar. Não é determinismo, são possibilidades a mais. A pessoa passa a se achar sem valor, praticamente. É isso? E isso que vai motivar, talvez, esses pensamentos. Sim, um dos fatores. Outros fatores associados, a pessoa ela perde a esperança com relação ao futuro. Não tem ela perspectiva. Perde a perspectiva do tipo, eu vou conseguir achar uma solução para esse problema, eu vou conseguir sair disso. Então ela não acredita nela e não acredita que possa haver mudança no futuro. Ela acha que, olha, sempre houve sofrimento, então vai ser assim o resto da vida. Então, perdeu esperança no futuro. Puxa. Não tem assim um propósito de vida, não tem alguma coisa não tem objetivo, segura. Né? E uma das coisas interessantes que segura muito a pessoa a não cometer um suicídio é quando ela tem alguém que é por ela. Ou seja, eu não posso cometer suicídio por causa de fulano de tal. Sim. Ou eu tenho um filho que eu não posso abandonar, que eu não posso deixar. Eu tenho uma mãe, eu tenho um fulano isso é um fator que faz forte, por mim, então. que eu vou decepcioná-lo, que torce por mim. Então, ter uma pessoa que o segure para a vida Pronto. é um fator muito importante para tem que ser valorizado esse isso. processo. A pessoa se sente sozinho, abandonado, achando que a vida vai ser de sofrimento e perdeu a esperança no futuro, não tem mais razão, ela está numa corda bamba, ela está sem paraquedas, ela está sem rede de segurança. Por isso que é importante a tua pergunta anterior, quem perceber, que seja o bom samaritano, o braço amigo, que estenda a mão e seja a rede de segurança da pessoa, que seja o próximo dessa pessoa. Dá suporte mesmo, né? Que se importe. Não, dá um suporte real mesmo, né? Sim, sim. Ok. Como é que nós podemos ajudar alguém que expressa esse tipo de pensamento suicida? E quais os cuidados a se tomar ao oferecer alguma ajuda? Tá. Você está falando, nós falamos agora há pouco. Então, às vezes identifica alguém que é mais próximo, tal, mas como é que ele pode conseguir ajudar, oferecer essa ajuda para ele? Vamos começar pelo inverso? Vamos começar o que não vai fazer? Tá bom, mais fácil, né? É mais fácil começar pelo negativo de não fazer, porque às vezes a pessoa pensa, eu vou fazer isso na boa intenção, mas está atrapalhando. Então, por exemplo, a pessoa está contando ali, mas não fala para ninguém isso aqui que eu estou passando. Não, você não pode prometer de guardar segredo, é um erro fatal. Mas também você não pode cometer o erro de chegar e colocar no grupo da família e espalhar para todo mundo e contar para todo mundo. Aí... Também não, porque dali você deu um empurrãozinho para a pessoa, né, se magoar. Você deu a deixa aí, né? Então, nenhum e nenhum outro extremo. Quando a pessoa conta, você tem que saber que você vai precisar de uma rede de apoio. Então, você contou para mim, mas isso é muito sério. Vamos procurar tratamento, vamos procurar especialista, vamos procurar o psicólogo para você ser tratado hoje. Então, é uma coisa para ontem procurar o especialista, então. É imediato. Então, ele não pode guardar segredo, porque vai ficar um peso sobre a pessoa que ela não vai se suportar e vai acontecer alguma coisa e vai se sentir culpado. Então a pessoa não pode simplesmente cruzar os braços, estou sabendo, mas fica na dele. Não pode. Não pode, vai ter que buscar e vai ter que comunicar para a família que mora com ele. Então, se é uma esposa, se
se é pais, alguma coisa assim, vai ter que chegar, não, você contou, isso é muito sério, os seus familiares que moram na sua casa precisam saber. Porque sabendo disso, quando você estiver em crise, que é pensando já em praticar, planejando, ou uma automutilação, se machucando, né? Você precisa ligar para mim, ou você precisa ligar para alguém da tua família, ou avisar, para você não passar por esse momento sozinho. Sim. Ter alguém acompanhando do lado, que senta junto, estamos juntos até passar a crise aqui, olha, estamos juntos. Vamos aguentar, né? Vamos aguentar, consegue passar. Agora, muitas vezes a pessoa está lá no banheiro, trancado sozinho, e os familiares estão assistindo televisão, estão dormindo, não estão sabendo o que está acontecendo. Então, precisa se saber justamente para falar para essa pessoa, olha, quando você estiver sentindo pensamentos negativos e tal, avisa a gente que a gente vai junto te acolher. Então, olha, essa é uma prática que precisa ser feita. Porque aí a pessoa já vai entender, pô, eu tenho um apoio, eu tenho alguém que se importa. Tem um apoio. Então, e a família não pode ficar deixando essa pessoa que chegou no ponto de pensar em suicídio sozinho. Não pode. Tem que ter alguém em casa sempre, sabe, fazer algum revezamento para diminuir o risco. Outra alternativa é tirar objetos que possam ser usados, né? Aí vai armas, faca, remédios, coisas cortantes, deixa algum lugar trancado, sabe? Tudo até a pessoa receber os cuidados, o tratamento, vai precisar entrar com medicação, psiquiatra, e depois que saiu, que a pessoa está bem, aí volta-se à normalidade. O que não pode também é não procurar especialista, a família ficar lidando com isso por anos, tipo enxugando gelo. Não dá, né? Não dá. Então, erros que a família também faz. Olha, você não vai dar sermão para a pessoa. Não dá, a pessoa está doente. Não adianta ficar falando, né? Para você falar que você é culpado, tem que fazer aquilo outro, tal. Não tem como você julgar a pessoa, colocar mais culpa. Mas também, se você tivesse me ouvido, não sei quantos anos atrás, se não tivesse feito aquilo, terminado com a namorada, feito não sei o quê, não é hora para julgamentos e para coisas assim do tipo. Não é hora que falar, começar a querer, sabe, aquele bom amigo que fala assim, olha, não, teu sofrimento não é nada não, vai passar, como não é nada. O cara não está passando por aquilo, né? Não sabe como é que tá doendo aquele negócio, né? E aí começa a dar exemplo. Então, tá vendo? Olha, você tá reclamando do quê? Você tem casa para morar, você tem cama quentinha. Olha, quem dirige pensar em suicídio? Quem tá debaixo da ponte, quem tá não sei o quê. Sabe aquela psicologia reversa que acha que se apontar que o outro tá pior, você vai se sentir bem? Isso só vai fazer com que a pessoa se sinta mais culpado, vai fazer com que a pessoa se sinta assim, tá vendo como eu sou um zero à esquerda? Porque eu tenho tudo e não estou pensando nisso, vai jogar a pessoa mais para baixo ainda. Então, entendi. e se quem vai cuidar tem que ser uma pessoa que precisa ter a seguinte consciência, Breda. Quem agora está doente e precisa de ajuda é ele, não sou eu. Sim. Então, eu vou ter que aguentar firme, eu vou ter que ser forte, eu lido com as minhas coisas. Não posso confessar para ele. Em outro momento, mas o que a gente vê muito, que atende muito em consultório, assim, olha, o adolescente, o jovem, começou a tratar isso daqui e tal, e chega o pai e a mãe mais descontrolados, em do que pânico, o próprio paciente. Surtados mais do que o próprio paciente. Aí, em vez de ficar lidando com o paciente, os pais, os cuidadores roubam a cena. Mas por que minha vida foi uma desgraça? Joga o foco para si. Mas por que eu fui uma péssima mãe? Por que eu fiz não sei o quê? Gente, não é sobre você. Aí a gente tem que falar bem claramente. Para, respira, vá tomar uma água, volta, porque o momento não é seu. O momento é do seu filho. Você vai ter que ser forte, porque você vai ter que cuidar dele. Sim. Então, se ele estiver num momento de crise, o que você vai fazer? Você vai ficar chorando e gritando do lado de fora, surtando? Não, você vai ter que ser forte. Você vai ter que sentar junto e passar por um momento junto e correr, né? Ok. Olha, a sobremesa aqui tá ficando boa, hein? E agora, Patrícia,
quais seriam as melhores formas de prevenção de suicídio? Como a pandemia, né, a Covid 2019, ela impactou a saúde mental das pessoas e o índice de suicídios. Você já tinha falado um pouquinho, né? Porque as pessoas se isolaram e quem tinha exatamente essa questão, Certo. eu acho que vinha à tona. Agora, eu não sei como é que nós... Vamos supor que a gente tenha uma outra pandemia, um outro evento desse naipe que nós tivemos nesse período de 2020 para frente aí. Como é que a gente faria, né, nesse caso, né? Como é que ficaria essa situação, né? Vamos abrir o leque para isso, pensar o seguinte: a Covid, uma pandemia, é uma tragédia, foi uma catástrofe mundial, mas não é isso que traz o adoecimento emocional. Não é isso. A pessoa já tem alguma coisa instaurada, né? Digamos que as situações da vida, as pessoas, elas são gatilhos, elas revelam o que você já tem no seu interior. Revelam. Então, por exemplo, na pandemia, nós tivemos, vamos polarizar dois grupos. Nós tivemos o grupo das pessoas que adoeceram, porque não tinham recursos internos emocionais, já vinham na gota d'água, já vinham aqui com estilo de vida, com pensamentos negativos, com problemas acumulados. Então a pandemia foi a gota d'água do tipo desestabilizou, tirou o chão de muita gente. Porque aí mexeu com o emprego, mexeu com eu tô vivo hoje, eu posso morrer amanhã. Eu estou presenciando mortes simultâneas, não só na televisão, mas perto de mim. Então, tudo com isso pessoas que eu conheço, tal, né? te dá situações que faz com que você tenha que pensar sobre temas. E aí, se você é a pessoa que não tem recurso, você adoece e você vai pro buraco emocionalmente, que aconteceu com uma grande maioria. Mas também tem um grupo de pessoas que têm um recurso, que estão bem emocionalmente, estão com o seu dia a dia ok, emocional, de relacionamentos, com a tua vida. Não é que a vida esteja boa, mas é que a pessoa sabe lidar com dificuldades, com problemas, sem se afetar, ok? Então essas pessoas são as pessoas que foram para a linha de frente, que apoiaram, que ajudaram, que trouxeram saúde, que se adaptaram, que, sabe, se movimentaram. Então foram dois grupos. Então não é a pandemia que causa nada, a pandemia revela. Então se vier uma próxima pandemia, ou se vier uma próxima catástrofe, ou qualquer coisa que aconteça, a pergunta é, o que vai revelar dentro de mim? Como eu estou trabalhando aqui a minha saúde física, mental, emocional, espiritual, quais são as minhas bases, minhas crenças, e aí são muitas coisas que ajudam muito a dar esse suporte. Então a gente tem que pensar, existe o gatilho, mas eu tenho o poder de fazer com que aquilo entre dentro de mim ou não. Quer ver uma coisa interessante, Breda? A gente pensa assim, tem uma linha de pensamento que fala sobre isso na psicologia. Qual é o top para dizer que uma pessoa é super desenvolvida emocionalmente, tá lá, tal? Quanto menos ela depender de situações externas e de pessoas para regular o seu bem-estar, essa pessoa, ela tá bem emocionalmente. Quanto mais ela depende de coisas boas ou dos outros, das pessoas estarem bem, para que ela fique bem a partir do que ela consegue pegar do de fora, ela não tem autorregulação e autonomia alguma, ela está totalmente vulnerável, e, ou seja, emocionalmente, ela é uma pessoa que a gente diz indiferenciada, porque a gente vai buscar na terapia a diferenciação da pessoa. Ou seja, eu me separar do outro, das situações e tal, para saber quem eu sou e como eu penso de forma autônoma. Ok. Deu para entender claramente. Hoje. Maravilha. Então, a certa... Todo mundo entendeu. Então. Não, eu acho que a certa independência
É você se identificar aí se está tudo bem ou não, né? Porque se você fica muito ali, ai, não vai funcionar, não é? Bom, quando é que procurar ajuda profissional e onde encontrar o apoio especializado? Quando é que eu tenho que procurar se eu estou nessa situação? Então, essa pergunta é, se eu estou nessa situação, então já está na hora de você procurar, você já está atrasado em procurar. E aonde eu vou arrumar, né? Um serviço especializado, né? Olha, hoje está tão mais fácil. Por exemplo, pessoa que tem convênio. Poxa, liga no convênio, todo convênio tem psicólogos cadastrados nas suas mais diversas especialidades. Procura um do convênio. Ah, você quer fazer um particular? Gente, coloca no Google, vai achar cheio, né? Vários perto de você, indicação. Pergunta para alguém que já faz terapia, se gosta do profissional, se identificou e tal. Assiste alguma coisa que a pessoa tenha postado ali para ver quem a pessoa gosta ou não. O importante é ter uma identificação e buscar. Mas existem os recursos públicos também. Então, posto de saúde, tem psicólogo também que precisa, você vai lá, faz agendamento e você faz terapia. E aí seria interessante também os CAPs. Sim. Será que dá para depois no final aqui desse podcast? Não, a gente pode falar já aqui. Os endereços, os telefones para a pessoa poder... Acho que a gente consegue sim, né? Registrado aí. Vai estar aqui embaixo, ó. Vai estar lá embaixo. Ótimo. Então dá para procurar. Mas eu diria o seguinte, não espere ficar mal para procurar. Ouviu aí? Não espere. É uma questão de autodesenvolvimento, você tirar um tempo para você refletir, pensar. Assim, eu acho legal a pessoa quando chega assim, são raríssimos. Assim, não, eu acho que todo mundo precisa fazer uma terapia, eu vim procurar, nem sei o que eu vou falar, porque eu acho que eu estou bem. Gente, não se preocupe, a gente vai cavocar, a gente vai descobrir coisas, você vai se desenvolver, você vai refletir e você vai crescer ao invés de primeiro resolver a crise para depois crescer. O que você acabou de falar tem relação justamente que havia um preconceito em procurar um profissional, né? Hoje em dia, muita gente não consegue lidar com os problemas que tem, mas também não quer buscar ajuda. Não é assim? Mas quando busca, ela consegue solucionar. Ou vai buscar ajuda já com a solução e querendo que a gente só assine embaixo a solução. Mas a gente nunca vai assinar embaixo, porque a solução que a pessoa traz é o que faz com que continue a contribuição para o problema ficar instaurado. Entendi. Senão não tinha travado, não tinha procurado ajuda. Patrícia, quando então devemos procurar ajuda e onde encontrar um apoio especializado, né? Assim, existem alguns locais próprios para isso, que a gente tem que buscar ajuda? Sim, então fora as coisas ali que eu já falei que pode se procurar, né, do psicólogo particular, o conveniado e tudo mais, existem as ações públicas também. Então aí entram os CAPs, que são especializados para isso, os postos de saúde que tem os psicólogos também para você fazer agendamento e ter acesso a isso. E aí eu acho que precisariam também de mais ideias e mais coisas. O Setembro Amarelo vem aí para somar e etc. E aí eu jogo para você, né? Porque essa praia é sua. O que você poderia fazer? É que assim, os CAPs, né? São os Centros de Atenção Psicossocial. Sim. É uma das minhas propostas, a ampliação desses centros e uma formatização de maneira a ter um atendimento mais adequado e mais capacitado ali para que a pessoa possa ter, quem sabe, passar o dia em residências, né? Tendo um acompanhamento mais direto, para que a pessoa possa se recuperar mais rapidamente, tendo o apoio da família, tendo a conscientização da família, para que ele possa sair dessa situação e voltar a ter um convívio social normal. Então, essa é uma das minhas propostas como vereador. Se eu subir nessa bancada, e eu vou subir, hein? Olha, Patrícia, dentro do que você
falou dos CAPs, né? A população atual de São Bernardo é cerca de 878 mil habitantes. Aí você fala assim, poxa, eu pensei que fosse mais, eu pensei que fosse menos, mas se você parar para pensar, a quantidade de pessoas que tem, apenas 5 CAPs não atendem. Nós temos especializado no infanto juvenil, no infanto, mas a questão de drogas, álcool, fumo, e tem muitas pessoas que precisam dessa ajuda, mas não dá para atender toda a demanda. Então, uma das minhas propostas é essa, é a ampliação de CAPs em todo o município, para que a gente possa dar um atendimento digno, qualificado e capacitado para cada um deles, fazendo com que a pessoa não entre ali simplesmente como mais um paciente, mas ela entre ali e saia dali um indivíduo sadio, são, com condições de enfrentar a vida como qualquer um outro. Patrícia, você quer fazer as suas considerações finais? Ok. Eu acho a proposta do CAPS realmente uma proposta muito boa. Não faz parte do meu dia a dia, mas eu já tive clientes que foram atendidos por lá e foram bem atendidos, né? Com os protocolos certinhos. A única questão que levanta é quando apresentam melhoras, parece que saem de um certo risco e já estão ali tudo, já recebem uma alta, não sei como é que funciona o protocolo, mas na minha humilde percepção particular, deixaria mais um pouquinho para ter um fortalecimento, sabe? Um fortalecimento encaminhar de uma maneira maior, mas eu imagino, são suposições, que a demanda é grande e que realmente tem pessoas que naquele momento se tornarem mais urgentes, estão em maior risco. Então olha, fica só uma questão a ser investigada, digamos assim. Aqui é um assunto sério, por isso essa é uma das minhas propostas. Nós queremos realmente fazer diferença no nosso município e isso faria diferença para muitas e muitas famílias. Bem, nós chegamos ao final do nosso podcast. Eu sei que você quer saber mais, então continue nos seguindo. Aguarde a próxima, mas lembre-se, isso só será possível se você votar corretamente. Lembre-se do meu nome, Ângelo Breda, o meu número 10777, dia 6 de outubro. Conto com seu voto. Até lá.